Olá, boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos ao canal Programação Objetiva. Eu me chamo Jefferson, sou estudante do curso de Engenharia de Software. Estamos aí para o segundo vídeo da série de vídeos Resolução de Exercícios sobre Vetores em linguagem Java. Sem muita delonga, pessoal, eu já copiei aqui o exercício 2 na minha IDE, né? O exercício ele diz o seguinte: criar um vetor A com 8 elementos do tipo inteiro, construir um vetor B de mesmo tipo e tamanho e com o elemento do vetor A multiplicado por 2, ou seja, o nosso vetor B, a ele será atribuído o vetor A multiplicado por 2, tá? Então, pessoal, primeiro passo do exercício, nós temos que declarar esses dois vetores, tanto A quanto B, definir a quantidade de elementos nele. Então, vamos lá, do tipo inteiro. Deixa eu dar aqui, de antemão, deixa eu dar um zoom aqui na tela para melhor visualização de vocês aí. De antemão, a sintaxe do Java rege que a declaração de um vetor segue da seguinte maneira, como exatamente eu estou declarando, tá? Então, um vetor do tipo inteiro, vou chamar de vetor A, ele tem que dispor de 8 elementos, né? Então, vamos definir aqui 8 elementos. Então, o tamanho desse vetor é 8 posições, tá? Ele pede também que construímos um vetor B de mesmo tipo e tamanho, né? E aqui também está definido. Seguindo as boas práticas de programação em Java, eu não vou definir o tamanho do vetor B da mesma forma que eu fiz em relação ao vetor A dessa forma. Não que seja errado, não é errado, pessoal. Mas como é boa prática de programação, eu vou declarar o tamanho do meu vetor B exatamente usando a propriedade length do vetor A, tá? Então, é dessa maneira que eu vou atribuir ali o tamanho do meu vetor B para ser igual ao tamanho do vetor A. Se eu vir aqui de 8 passar para 20 posições, automaticamente o meu vetor B também passa a ter 20 posições, tá, pessoal? Apenas aí a título de informação e aprendizado para nós. Então, definimos aqui as nossas variáveis compostas, tanto o vetor A quanto o vetor B, tá? Eu posso criar, eu posso preencher esses dois vetores, de preferência o vetor A, né? Eu posso preencher ele com valores aleatórios, né, gerando valores randômicos para preenchê-los, ou eu posso pedir para que o usuário insira os dados, né, e a gente faça a captação desses dados e guarde ele no vetor A. Para isso, eu preciso fazer o uso de uma estrutura de repetição, que é o laço for, para a gente poder percorrer ali cada elemento do vetor A e guardando seus valores, os valores a serem captados ao serem inseridos pelo usuário. Então, vamos aqui abrir o nosso laço for. Assim como no exercício anterior, no final, para imprimir o vetor B, pessoal, eu vou fazer tanto o for convencional, o laço for convencional, para fazer essa impressão e mostrar os elementos do vetor B, tanto quanto eu vou também fazer o uso do for each, né? Que é uma outra estrutura de laço de repetição for, para a gente também mostrar esses valores, os dados inseridos ali no vetor B, tá? Então aqui eu vou criar o A primeiro, para a gente poder fazer a captação e leitura dos dados inseridos pelo usuário. Aqui eu vou pedir para o usuário entrar, né, com esses dados para a gente poder fazer a leitura dos dados. O que foi que eu fiz ali? Vamos lá. Pedir para o usuário entrar com o valor do vetor A, né? Entre com o valor do vetor A na posição, já vou indicar aqui a posição do vetor que ele vai inserir os dados, tá? Então assim nós vamos fazer a leitura do vetor A no seu índice,
para poder receber tudo aquilo que o usuário inserir por dado e a gente poder guardar, né? Então aqui eu já vou botar o programinha para rodar. Tá? A primeira parte do programa a gente já solucionou, que criamos os vetores, tanto A quanto B, essas duas variáveis compostas aí, que são estruturas de dados de baixo nível em Java, né? Então a gente já declarou elas, a gente já estruturou ali um laço de repetição para percorrer todos os valores que vai ser inserido ali no laço for, para a gente poder fazer a captação dele e guardá-los. Então agora a gente vai botar o programa para rodar. Vamos ver aqui depois o output. Vamos lá. Bom, eu vou botar de 1 a 8 para ser rápido também, tá? Então entre com o valor do vetor A na posição 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Até a posição 7, tá, pessoal? Porque de 0 a 7 eu tenho 8 posições. Então veja que o programa está lendo os dados bem direitinho e está guardando. Eu agora, antes de fazer a impressão, de percorrer os índices do vetor A para mostrar o vetor A impresso, eu tenho que fazer a atribuição do vetor A multiplicado por 2 ao vetor B, que é exatamente ali o cerne do código, né? Que é aquilo que o enunciado de fato pede para o código fazer, né? Para que o vetor B mostre já os seus elementos, os seus valores em seus respectivos elementos já modificados, né? Já modificados por 2. Então vamos lá, pessoal. Vamos fazer aqui, lembrando que eu posso também, né, já fazer essa atribuição na primeira estrutura de repetição, mas hoje eu vou fazer diferente, tá? Eu vou pegar aqui, pessoal, ó, eu vou criar uma nova estrutura de repetição para poder fazer essa atribuição, tá? Então nós vamos percorrer ali o vetor A e nós vamos fazer a atribuição dele ao vetor, atribuir ele ao vetor B. Dentro dessa estrutura de repetição, eu pego o meu vetor A no índice e atribuo, perdão, é ao contrário. Eu pego o meu vetor B no índice e atribuo a ele o meu vetor A no índice multiplicado por 2, tá? Esse aqui é o cerne do código, é o coração do código, é isso que vai fazer, é esse código, é essa atribuição, pessoal, que vai fazer com que o vetor B imprima o resultado de acordo com o enunciado que o enunciado do exercício pede, nos solicita, tá? Então, feito isso, eu já posso aqui literalmente imprimir o meu vetor A, né, que é mostrar para vocês os dados captados pelo usuário. Então aqui eu vou deixar claro que o que eu vou imprimir é o vetor A, tá? Vou concatenar aqui um espaço para ficar uma visualização melhor. Já vou abrir aqui novamente o meu for para percorrer cada índice do meu vetor A e poder mostrar esses valores em seguida. Então aqui eu vou mostrar o meu vetor A, tá? No índice. Se tu não botar o índice, ele não vai te dar o retorno que tu quer, que tu pede, que tu solicita. Ele vai mostrar o endereço de memória do vetor, tá? Então lembre-se sempre de passar o índice quando você for imprimir o teu vetor. Então aqui, se eu rodar, pessoal, e inserir os dados e o usuário inserir os dados em cada respectiva posição do vetor, perceba que o vetor A vai guardar esses valores e ele será mostrado. Veja, foi inserido os valores de 1 a 8, consequentemente, cada posição alocou esses valores e está sendo mostrado exatamente esses valores inseridos pelo usuário, tá? Então agora, como eu já atribuí o cerne do código, que é fazer a atribuição do vetor A multiplicado por 2 no meu vetor B, onde vai ocorrer toda ali, onde ele vai exibir já os valores modificados, né? Vamos lá, eu vou fazer aqui a impressão agora do vetor B, tá? Praticamente nós já solucionamos o exercício. O exercício ele praticamente já está resolvido.
a gente agora só tem que mostrar o vetor B já com os respectivos valores de acordo com aquilo que o enunciado nos cobra, nos solicita. Então, eu vou dar aqui uma quebra de linha para ficar um negócio mais bonito de se visualizar. Então, aqui vamos imprimir o vetor B. Então, vamos lá, vetor B. Aqui eu vou abrir uma estrutura de repetição padrão, como eu já estou fazendo aí nos laços anteriores, mas depois eu quero também mostrar a estrutura de repetição do laço for each, tá? Que trabalha ali que é uma outra estrutura de repetição dentro dos parênteses ali, né? É uma estrutura de comando diferente, mas que vai proporcionar, que vai te apresentar, na verdade, o mesmo resultado, o mesmo produto final daí, tá? Então, aqui, o modo convencional, tá? Igualar o meu i a zero, iniciar ele com zero, fazer a atribuição aqui do método length ao meu vetor B para a gente poder incrementar em seguida. Então, aqui eu vou imprimir o meu vetor B, né? Então, vamos lá, vetor B. Pronto. Se eu botar o programa aqui para rodar, pessoal, o que vai acontecer agora? Vamos lá. Vamos inserir aqui os valores de 1 a 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha só, qual que era o cerne do código solicitado pelo enunciado do exercício? Que o vetor A fosse atribuído ao vetor B e ele teria que apresentar por resultado o vetor A multiplicado por 2. Perceba, quando o usuário inseriu o valor 1 no índice 0 do vetor A, esse valor 1 ele foi multiplicado por 2 e, consequentemente, alocado no índice 0 do vetor B. Então, aqui ele já foi para o vetor B modificado, tá? Esse padrão de iteração que a gente está visualizando aqui na resolução desse exercício é um padrão de iteração chamado modificação ou mapping, né? Que o valor inserido na primeira posição do vetor A, ele vai ser modificado e vai ser alocado na mesma posição do vetor B, tá? Então perceba que o valor 2, ó, inserido pelo usuário no vetor A, no índice 1, né, da posição 1 do vetor A, ele foi multiplicado por 2, logo foi alocado ele já modificado no índice 1 do vetor B, já com o seu respectivo valor, porque 2 vezes 2 é 4, né? E assim sucessivamente com os demais valores com as demais posições, né, valores inseridos nas demais posições do vetor A, já guardados ali nas demais posições do vetor B modificados, tá? Então esse é o resultado que o vetor B de fato deveria apresentar para nós, tá? Todos os valores do vetor A multiplicado por 2, tá, pessoal? Cada um na sua respectiva posição. Agora, veja só, eu vou fazer aqui uma outra maneira, eu vou imprimir novamente aqui o vetor B fazendo uso de uma outra estrutura de for, de um laço de repetição for, que é o for each, né? Então, deixa eu dar aqui um sysout, só para a gente poder imprimir sem ficar muito misturado com o que foi feito ali anteriormente. Então perceba que quando eu imprimo aqui, pessoal, ó, eu vou até colocar aqui igual fiz no exercício anterior. Eu vou botar aqui, ó, testando o for each para imprimir o vetor B, tá? Então, vamos lá. Vou imprimir aqui o vetor B, ó. Fazer a mesma coisa, tá, pessoal? Só que mostrando uma outra estrutura dentro do laço for, que é uma estrutura até mais simples para quem tem dificuldade de trabalhar com a estrutura convencional de laço de repetição for, né? Então, veja, aqui eu vou pegar o vetor B, né? Vetor B, vou concatenar aqui o espaço. Tá, beleza. Então agora, olha só, esse é o for each, tá, pessoal?
eu vou criar uma variável do tipo inteiro aqui dentro, tá? Tão quanto eu declaro o meu contador no for acima, aqui eu vou declarar um contador também, só que não necessariamente o i. Por exemplo, o nome do meu vetor b é vetor b, né? Eu posso simplesmente criar uma variável chamada vetor, né, que percorre o meu vetor b. Então, o que eu estou querendo dizer aqui, ó, nesse comando aqui onde eu estou selecionando? Eu estou dizendo o seguinte, ó, que para cada vetor no meu vetor B, ele vai percorrer elemento por elemento e vai exatamente mostrar os valores dessas posições. Então, aqui, ó, para cada vetor no meu vetor B, mostre. Tá? Agora, mostre o meu vetor. Tá? Vou concatenar também um espaço. Por que vetor e não vetor B? Porque se eu botar aqui, pessoal, vetor B, ele não vai me imprimir os índices do vetor B. Ele vai me imprimir o endereço de memória do meu vetor B. Percebam. Vamos pôr isso para rodar, visualizar isso na prática com o programa rodando. Então, olha só. Vamos declarar aqui os valores de 1 a 8 para ir mais rápido. Ó, perceba que quando eu botei lá embaixo, ó, testando o for each para imprimir o vetor B. Veja que abaixo o vetor B está imprimindo o endereço de memória dele no meu computador. E não as posições com seus respectivos valores. Tá? Por quê? Porque eu não passei o contador que eu criei que está percorrendo o vetor B. Eu estou imprimindo novamente o vetor B e não é isso que nós devemos imprimir. Então, ó, vamos simplesmente imprimir o contador, né? E percebam que ele vai ter que nos retornar os valores do vetor A multiplicado por 2, tão quanto foi feito no primeiro, no primeiro for ali para mostrar o vetor B. Então, olha só, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha lá, pessoal. Testando for each para imprimir o vetor B. Olha o resultado aqui que ele está mostrando. Com uma outra estrutura de repetição for, né? Na verdade, a construção, né? Com uma outra construção para que o laço percorra cada elemento, cada índice do vetor B, né? Então, pessoal, era isso que eu queria estar mostrando para vocês. Eu vou ficar sempre mostrando essas duas formas de imprimir os vetores resultantes que vão apresentar os resultados daquilo que o enunciado do exercício pede, tá? Para a gente poder sempre se adequar a ambas as formas de trabalhar, para a gente aprender aí ambas as formas de declarar o laço for, tá bom? E fazer o uso dele também. Se você gostou aí dessa resolução de exercícios da série Resolução de Exercícios de vetores em linguagem Java, curta e se inscreva no canal Programação Objetiva. Compartilhe aí o link do canal para que juntos a gente possa alcançar mais pessoas que estão estudando esse assunto, pessoas que têm dificuldade nesse assunto, de aprender esse assunto. Então vamos levar o link do canal a essas pessoas para que a gente possa fazer com que a nossa curva de aprendizado se destaque junto, tá, pessoal? Eu agradeço a vocês que assistiram o vídeo, muito obrigado por assistir. Tá? Mais uma vez, se inscreve, compartilha o canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.